Olá, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Meu nome é Gustavo, sou técnico de segurança do trabalho e, como você já sabe, o objetivo desse canal é trazer conteúdos relevantes a respeito desse tema tão importante e presente na vida de todos nós. Hoje nós vamos falar a respeito de acidente de trabalho. Acidente de trabalho que é um dos temas centrais aqui do nosso canal. É um dos temas muito importantes e que nós precisamos tratar ele com a máxima atenção. Só que o nosso canal é um canal prevencionista. Então, todos os outros vídeos que foram feitos foram baseados na prevenção. E hoje nós vamos falar a respeito de quando o acidente de trabalho ocorre, o que nós devemos fazer, né? Porque isso também é importante. Você que é da segurança do trabalho, que é do RH, ou que é da CIPA, ou que trabalha numa empresa, é importante se ter conhecimento de o que precisa ser feito quando acontece um acidente de trabalho. E o objetivo desse vídeo de hoje é trazer esse tipo de informação, tá? Não só pensando na parte administrativa, mas também pensando nas ações que nós devemos tomar para depois que o acidente acontece, nós fazermos a prevenção em cima das causas desse acidente para que não ocorra um acidente similar no futuro e possa estar causando uma outra lesão numa outra pessoa e gerando uma outra vítima. Então, legalmente falando, para nós, o que seria um acidente de trabalho? O conceito do acidente de trabalho, a definição do que é um acidente de trabalho, ele está previsto na legislação do INSS, tá? Então, ele tem alguns pressupostos que precisam ser cumpridos para que seja um acidente de trabalho. Então, vamos lá. O que a legislação diz a respeito disso? O acidente de trabalho é aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho e a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ou seja, para que seja acidente de trabalho, é até meio óbvio dizer isso, mas a pessoa precisa estar trabalhando, né? Isso acho que está muito claro já. Ou a serviço da empresa. E o detalhe importante, precisa se provocar a lesão corporal. Se você é da CIPA ou se você é da segurança do trabalho, você sabe que nós precisamos também tratar as ocorrências não programadas, né, que seria um incidente, ou alguns chamam de incidente, ou quase acidente, ou até mesmo de acidente, para fazer a prevenção em cima disso também. Mas, para o INSS, para a abertura da comunicação de acidente, precisa ter uma lesão numa pessoa. Então, o simples fato de uma pessoa cair da escada não caracteriza um acidente de trabalho para o INSS. Para o INSS precisa ter uma lesão em alguma pessoa, algum tipo de atendimento, sei lá, um corte, uma fratura, até uma lesão mais leve, mas é essencial, né? Isso está previsto na lei que precisa ter uma lesão, senão não é considerado acidente. E algumas situações se equiparam ao acidente de trabalho, né? Então, outras situações que também tenham gerado algum tipo de lesão à saúde da pessoa, que também são equiparadas ao acidente de trabalho. Então, a doença profissional ou a doença do trabalho. A gente já falou em outros vídeos, por exemplo, a surdez, né, que pode ser provocada pelo ruído, alguns tipos de doenças de pele, por exemplo, que podem ser causadas por alguns tipos de produtos químicos, alguns outros tipos de doenças pulmonares ou do sistema nervoso central, que também podem ser causadas por produtos químicos, algumas doenças que podem ser causadas por condições ergonômicas do trabalho, tudo isso é equiparado também ao acidente de trabalho, tem o mesmo efeito, vamos dizer assim, para o INSS. Precisa também ter abertura da CAT, precisa ter investigação, precisa ser feito todo o trâmite para que essa situação seja tratada como se fosse um acidente. Qual que é a diferença? O acidente ele ocorre de imediato. Então, a pessoa sofreu o acidente, ela se lesionou e você já viu que ela se lesionou na hora e a gente já sabe que aconteceu aquele acidente. A doença, como a gente já disse nos outros vídeos, ela vai se instalando com o tempo, né? Ela vai acontecendo ao longo do tempo e até que chega um momento que há o diagnóstico e aí está instalada a doença e ela pode ser ocupacional ou não. Importante que isso precisa ser apurado, né, por médicos, porque muitas vezes uma doença que pode parecer que é uma doença do trabalho pode não ser, e uma doença que não parece uma doença do trabalho pode ser uma doença do trabalho. Então,
Isso não é uma ciência exata, precisa ser apurado por médicos especialistas, né, nessa área, para ele estabelecer o nexo da doença com o trabalho, né, com a atividade. O acidente que ligado ao trabalho, embora não tenha sido a sua única causa. Então, aquele acidente que aconteceu, e ele teve vários fatores, né, que causaram aquele acidente, e uma das causas é o trabalho, então ele também é equiparado. Consequência de ato de sabotagem, terrorismo, ofensa física intencional, que tem que ser relacionada com o trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiros, ato de pessoa privada do uso da razão, catástrofes, desabamentos, inundações, incêndio, sei lá, qualquer situação dessas, desde que tenha algum tipo de relação com o trabalho. Doença proveniente de contaminação acidental de pessoa da área médica. Sei lá, a pessoa está fazendo um atendimento, um enfermeiro, um médico, ela está fazendo um socorro, um atendimento, qualquer tipo de procedimento e acaba se contaminando de alguma forma. Ou mesmo se contaminando com uma doença viral, por exemplo. Tá? Mas isso está previsto na lei para pessoas que trabalham na área médica, né? Então, que tem algum tipo de relação com a área médica. Pessoal que está ligado diretamente aos pacientes e assim por diante. O acidente sofrido pelo empregado, mesmo que fora do local e horário de trabalho, também é equiparado ao acidente de trabalho. Na execução de serviço ou na realização de algum tipo de serviço sob ordem na empresa, né, fora da empresa, sei lá, foi no banco, foi levar alguma coisa, foi buscar alguma coisa, está viajando a serviço da empresa também. Na prestação espontânea de serviço, e viagem a serviço da empresa. Então, essa pessoa que está viajando a serviço da empresa, sob ordem da empresa, ela também, se ela sofreu um acidente, ela está coberta aí, esse acidente ele é equivalente a um acidente de trabalho típico, né, ocorrido dentro da empresa. E no percurso, que é o famoso acidente de trajeto, né? Então, se você está indo trabalhar ou está retornando para sua residência, ou no horário do almoço, não importa, se você sofreu um acidente, ele também é considerado um acidente de trabalho. Ele é equiparado ao acidente de trabalho. Tem um único detalhe aí, que isso acaba, às vezes, causando um pouco de dúvida, é que a pessoa precisa realmente estar no trajeto, né? Do trabalho para casa ou vice-versa, tá? Então, a pessoa está indo, ela tem que estar indo direto, né? No trajeto. Providências que nós precisamos tomar. Então, considera como dia do acidente, no caso da doença ocupacional, ou do trabalho, a data da comunicação para a empresa. Então, é o dia que a pessoa comunicou essa doença do trabalho, essa doença que ela está sofrendo, para a empresa. Por isso que é muito importante nós sempre comunicarmos os acidentes e as doenças do trabalho o mais rápido possível. Então, na primeira oportunidade que nós tivermos, nós devemos comunicar isso para a empresa para que ela possa tomar as providências cabíveis, porque a empresa também tem prazo para cumprir. Então, você não pode ficar demorando para comunicar para a empresa que tem uma doença ou que sofreu um acidente, de repente. Nós vimos aí que tem acidentes que podem acontecer fora da empresa. Então, mais rápido possível, nós precisamos já gerar essa comunicação para a empresa, tá? Isso que seja por telefone, mas precisa ser avisado. O acidente deve ser comunicado à Previdência Social, isso no caso pela empresa, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, tá? Em caso de morte, tem que ser de imediato, às autoridades, né? Então, no caso de morte, tem que ser comunicada à polícia, tem que ser feita perícia na empresa e tudo mais. Então, novamente, muito importante que se comunique o mais rápido possível, tá? Já presenciei casos da pessoa, depois de 10 dias, avisa que teve um acidente. Ou a pessoa está trabalhando, tá lá trabalhando e tal, aí de repente ela... tô com dor no tornozelo. Aconteceu um caso real já assim, tô com dor no tornozelo, eu sofri um acidente semana passada, né, na empresa. Aí fica difícil, né, porque como que você vai fazer a investigação, como que você vai levantar essa situação, sendo que muitas vezes ninguém nem presenciou, então a empresa também, porque daí como que ela vai comunicar isso, né? Tá certo, a lei ela já prevê essa situação, esse comunicado ele vai ser no dia que a pessoa está informando, mas... fica uma coisa estranha, né? A ocorrência já foi lá semana passada ou depois de 10. Então, imediatamente, precisa comunicar, tá bom? Depois do acidente, é muito importante nós tomarmos as providências. Depois que a gente se teve uma vítima dentro da empresa, alguma coisa, nós precisamos tomar as providências para investigar aquele acidente. Muito importante nós temos sempre em mente que a investigação ela precisa objetivar levantar as causas do acidente, não buscar os culpados pelo acidente, né? O que nós precisamos é eliminar as causas, não eliminar os culpados. Então,
é muito importante que nós façamos o levantamento buscando o que causou o acidente. Foi uma máquina? Foi uma pessoa que descumpriu uma regra? É uma condição que está no ambiente que contribuiu para o acidente? Foi um terceiro? Não importa, nós precisamos sempre levantar essa informação o mais rápido possível para que nós consigamos tomar ações para evitar que no futuro tenha acidente similar. O que nós presenciamos muito em empresas são pessoas que muitas vezes eles querem se utilizar de técnicas avançadas para investigar o acidente. Eles ficam achando até que estão naquela série de TV, né, o CSI, e ficam querendo usar ferramentas e não sei o que e tal. E muitas vezes a pessoa não sabe fazer isso direito, né, manusear essas ferramentas e utilizar planilhas e não sei o que e tal. E acaba que a investigação ela acaba nem acontecendo muitas vezes ou desviando até mesmo o resultado dela. Então, o que é importante? Importante de fato é nós colhermos as informações o mais rápido possível. Então, utilizando uma planilha comum, simples, aquela que a gente já tem conhecimento lá, que já na maioria das empresas já tem. Se não tiver, a gente pode desenvolver com muita facilidade, porque são campos simples, né? Então, nós precisamos pegar os dados, onde aconteceu, que hora aconteceu, quem presenciou, o que a pessoa presenciou, como aconteceu o acidente, se teve algum fator que as pessoas julgam que foi contribuinte ou não, se o equipamento, se for o caso, estava tendo manutenção, se não estava tendo manutenção, se teve algum tipo de reparo recente que aconteceu, essas coisas nós precisamos levantar, tá? E de posse desses dados, a gente vai conseguindo construir o caso e chegar a uma conclusão do que causou aquele acidente. Mais importante, voltando a repetir, nós temos sempre em mente que nós precisamos buscar a causa do acidente para tomar ações, né? Isso é o próximo passo que a gente vai falar, que não adianta nada a gente fazer uma investigação muito complexa do acidente, né, detalhada, que é o ideal, nós realmente fazermos essa investigação detalhada, nós temos a participação da CIPA, ter a participação das pessoas do local, né, de trabalho, então os companheiros de trabalho, se tiver uma vítima mais grave, né, ou a própria pessoa que sofreu o acidente, se ela tiver em condições ali no momento, se não depois, a hora que ela se recuperar, ela tiver condições também de prestar mais informações, mas nós precisamos sempre envolver o máximo ali de elementos que a gente tiver à mão para que nós consigamos levantar o máximo de informações possíveis que vão contribuir aí para se chegar às conclusões. Mas não adianta nada a gente levantar todas as informações, chegarmos às conclusões, tudo certinho, se a gente não tomar as medidas corretivas. Então, isso é muito importante. Nós levantamos uma ocorrência, teve um acidente, teve uma ocorrência, nós apuramos as causas, chegamos à conclusão do que contribuiu para aquele acidente, para aquela ocorrência, e muitas vezes não tomamos nenhuma atitude, nenhuma medida corretiva. Aí não adiantou nada, não precisava nem ter feito, né? Ou muitas vezes também acontece da empresa aplicar uma advertência no funcionário, por exemplo, e pronto. Não. Se ele cometeu uma falha, ele precisa, lógico, muitas vezes receber uma advertência, ele descumpriu um procedimento, mas aquilo precisa ser retomado, né? Precisa ter um novo treinamento, precisa treinar talvez as outras pessoas também para alertar, olha, teve um descumprimento de procedimento que acabou gerando um acidente. E é uma situação que precisa se olhar mais para a parte estrutural da coisa, né? Não podemos ficar somente ali na punição, porque a punição ela faz parte, ela está prevista na legislação, inclusive por descumprir o procedimento, mas teve uma falha, né? Então essa falha precisa ser corrigida. E como que a gente corrige falha nas pessoas, muitas vezes? Melhora os procedimentos e treina as pessoas, né? Então precisamos olhar para tomar esse tipo de medida também. Não só ficar na punição e buscando culpado, né? Tá bom? Então, se for uma correção numa máquina, alguma coisa, é importante tudo isso ser documentado. Então precisa abrir um processinho ali daquele acidente, né? Então é a investigação, aí depois nós precisamos documentar as medidas que foram tomadas, se foi feito um treinamento, se foi tomada uma advertência disciplinar, por exemplo, para uma pessoa que cometeu uma falha, ou se foi feita uma melhoria no local de trabalho, no processo de trabalho, no procedimento, precisa documentar isso. Nós precisamos documentar também se foi feito algum tipo de manutenção, de mudança na máquina em si, tá? Então é muito importante que no futuro, caso a gente precise, nós podemos ter informações de como aconteceu, o que foi apurado e as medidas que foram tomadas para corrigir isso. Vamos supor que no futuro tem um acidente na mesma máquina. Nós precisamos ter condições de mostrar, comprovar que, olha, não foi pelo mesmo motivo.
foi por um motivo diferente, foi uma outra coisa, mas aquilo lá foi corrigido. Ou não, de repente, né? Às vezes pode ser que fique comprovado que não foi de fato tomada a medida corretiva. Ok, beleza? Então nós fizemos o projeto, né? Tomamos as medidas corretivas, nós precisamos depois acompanhar, né? Para ver se aquilo realmente está sendo cumprido, porque muitas vezes o que acontece? Ah, é uma máquina, então vai lá, coloca um sensor, uma chave de segurança na porta, tudo bonitinho, tudo certinho, mas passa um tempo, muitas vezes a produção começa a dar uma travada, dar uma diminuída, o pessoal não gosta muito daquela ação corretiva que foi tomada por algum motivo e acaba tirando aquilo, não adotando aquela medida de fato ali e ela não pega, né? Ela não vai para frente. Passa um tempo, as pessoas param de utilizar aquele dispositivo. Então nós precisamos acompanhar isso para ver se de fato aquilo tá implementado e está sendo feito uso ao longo do tempo. Porque se passa um tempo e aquilo morre, né? Pode acontecer um acidente similar de novo e nós precisamos cuidar para que isso não aconteça. Então, se estiver travando o processo, por exemplo, nós precisamos desenvolver com o pessoal de processos, né, de projetos, uma outra medida que possa também neutralizar o risco, mas que permita que as pessoas trabalhem, né? Porque senão não tem como continuar se o processo ficar travado na empresa, tá? E finalizando tudo isso, depois das medidas tomadas, tudo documentado, bonitinho, nós precisamos arquivar todo esse processo para, como eu disse, no futuro nós conseguimos aí, se for o caso, não é nem prestar conta, mas nós precisamos ter condições de rastrear, né? O que foi feito, quais ações foram tomadas e se aquilo realmente surtiu efeito. Tá? Tudo isso é muito importante que seja feito com o acompanhamento da CIPA. A legislação ela determina que a CIPA participe desse tipo de processo. Então ela precisa ter acesso a toda essa documentação, toda essa informação, precisa participar de todo esse processo de implementação, desde a investigação até a implementação das medidas corretivas, o acompanhamento das medidas corretivas que foram feitas, porque a CIPA é um instrumento muito importante, ela está presente ali no chão de fábrica, né, próximo das pessoas, e ela tem todas as informações ali que são necessárias para que a gente consiga fazer um bom trabalho nesse sentido de prevenção, ok? Bom, beleza, então nós implementamos medidas, foi feito todo aquele processo, independente de ter sido uma falha de uma pessoa ou não, no final de todo esse processo nós precisamos fazer o quê? Treinar as pessoas, precisamos informar as pessoas que estão trabalhando no setor que foi implantado, por exemplo, uma nova medida de segurança numa máquina. Isso é muito importante, as pessoas precisam ter conhecimento disso, até para que elas consigam trabalhar com isso e que isso realmente surta o efeito esperado, que seria fazer a segurança das pessoas, né? E nós precisamos também tomar o cuidado de modificar o nosso plano de treinamentos, porque nós temos um plano de treinamentos para as pessoas que iniciam na empresa, né? Um plano de treinamento específico da máquina, um plano de treinamento geral. Nós precisamos que essas medidas corretivas que foram feitas e essas medidas de segurança, se for o caso que foram implementadas, ou uma mudança de procedimento, ela tem que entrar nesse plano de treinamento, para que as novas pessoas que entrarem na empresa formalmente tomem conhecimento dessas medidas de segurança. Porque senão o processo também acaba morrendo. Você toma todas as medidas e as pessoas novas que entram não sabem daquelas medidas que foram tomadas, né? Elas não têm conhecimento, elas só chegam lá e são instruídas de como trabalhar na máquina, não sei o que, mas elas não têm conhecimento dos dispositivos de segurança, para que eles servem, por que eles foram implementados, quais os riscos que você corre se você desativar um dispositivo daquele, por exemplo, isso não vai surtir efeito. Também é importante que nós colocamos essas medidas de prevenção novas que foram adotadas no plano de manutenção. Então, a manutenção ela tem na maioria das empresas, né, e se não tiver, precisa implementar, tem que ter um plano de manutenção preventiva das máquinas, né, de tempos em tempos eles checam itens específicos das máquinas e checam os sistemas de segurança. Também é muito importante que a manutenção inclua nos seus planos esses dispositivos novos aí que foram implantados, essa mudança de procedimento. Também precisamos, por fim, colocar no checklist diário dos funcionários. Então o funcionário, quando ele liga a máquina, ele faz um checklist, ele faz uma inspeção, precisa inspecionar esse novo item também,
tá bom? Então, incluir lá no checklist, no passo a passo, no procedimento, no plano de trabalho, na ordem de serviço, não importa como você chame ou os critérios que você vai adotar, mas é muito importante que se tenha o cuidado de incluir essas novas informações em todo esse processo. E é isso. Ocorrendo um acidente, precisa-se tomar todas essas medidas. É lógico que isso aqui é apenas um vídeo explicativo, básico, vamos dizer. É óbvio que o processo é muito mais complexo, mas de uma maneira bem resumida, todos os passos que precisam ser tomados nós falamos aqui. Obviamente que na prática vai ser muito mais aprofundado e detalhado, depende muito do caso também, né? Tem casos que são mais complexos, tem casos que são mais simples. Nós fazemos a investigação e até nós tomarmos as medidas corretivas. Tem casos que se estendem, são bem complexos, demora, envolve muito dinheiro para tomar as ações corretivas, é um pouco mais complicado. Mas, de uma maneira geral, está tudo aqui coberto. Então, agora eu peço a você que se inscreva, né, no canal, que assista os outros vídeos, né? Como eu falei, tem vários vídeos lá mais voltados para prevenção. Esse aqui, acho que é o primeiro que eu estou fazendo, pensando já no acidente já ocorrido, né? Isso não é o objetivo principal, mas é importante. Então vamos ter outras situações também que nós vamos falar, de repente aí de combate a incêndio, de emergências químicas, outras situações aí que podem envolver situações onde a segurança de alguma forma acabou falhando, né? Porque se tiver um acidente, se tiver um incêndio, se tiver uma ocorrência química, é porque falhou. Mas importante que nós saibamos o que tem que ser feito, porque você imagina, falhou a segurança e a gente ainda vai falhar no socorro, ainda vai falhar nas medidas, ainda vai falhar na medida corretiva, então nós estamos falhando duas vezes aí, tá bom? Então, obrigado para você que assistiu até aqui, tchau, até o próximo.